do Salvador. Então é esse sentido que a gente quer dar na igreja. A igreja jamais, através dos tempos, colocou Maria sequer no nível do seu filho. Ela é uma criatura que merece todos os elogios, mas a igreja não está afastada de Maria. Eu respondi naquela época, em abril, alguém me perguntava aqui na mesa se Nossa Senhora de Fátima e as revelações, eu dizia, a igreja nunca pediu que ninguém acreditasse em Fátima, em Lourdes, Medjugorje, nessas aparições todas. Esses lugares têm santuários que louvam a Jesus Cristo e como faz coisa boa em benefício da evangelização e da salvação, a igreja permite. Mas quem não quiser acreditar que apareceu ou não apareceu, isso não tem nenhum valor. A revelação terminou com São João. Não existe nenhuma revelação possível de Maria ou de imagem qualquer ou de coisas como muitas vezes, misturando animismo, misturando espiritismo, os católicos e os evangélicos muitas vezes fazem. A base da nossa formação evangélica e católica jamais admite nenhum outro Senhor senão Jesus Cristo. Pastor Silas Malafaia. A questão aqui é o seguinte: Maria na Igreja Católica tem valor de medianeira. Maria na Igreja Católica. O documento do Compêndio Vaticano II, página 109, Bem-aventurada Virgem Maria, é invocada na Igreja sob títulos de advogada, auxiliadora, adjutriz, medianeira. Eu tô aqui com a Bíblia, eu vou usar a Bíblia da Igreja Católica, tá ok? Tô aqui, eles estão vendo, edições Loyola, edições Paulina. 1 Timóteo 2,5, toda a Bíblia evangélica, a Bíblia não é dos católicos nem dos evangélicos, é a revelação de Deus e vem da tradução dos originais. 1 Timóteo 2,5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A Igreja Católica proclama Maria como medianeira também para ajudar. Não é dado a Maria nenhum status especial em relação às outras pessoas. Tanto é que na declaração de adoração de Maria, de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 44, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, Deus meu e meu Salvador, porque Maria também precisou de um Salvador. Então, esse negócio de dizer que não usam Maria para ser mediadora, a realidade do fato não é essa. Maria é uma mediadora, uma ajudadora dos pecadores diante de Deus como mãe de Cristo. E isso, teologicamente, na Bíblia, que seja católica e evangélica, nós não encontramos nenhuma passagem que dê essa autoridade, nem apostólica, nem Jesus dá essa autoridade. Uma outra coisa sobre idolatria que eu acho fantástica. Não, nós não adoramos, nós só adoramos a Deus. Bem, o que significa você pedir alguma coisa a alguém que tem poderes especiais e colocar uma imagem na sua frente e crer que aquela imagem é sua mediadora, que aquela imagem pode trazer para você resultados? O que é isso? Isso é idolatria. Idolatria é você construir uma imagem e dar-lhe um status espiritual, um status acima da normalidade dos homens. O que a Igreja Católica faz a vida toda, meu Deus do céu. E eles nunca negaram isso a vida toda. As procissões, as pessoas se ajoelham diante das imagens e só diante de Deus você deve se dobrar. Isso é a história do mundo. Ou não contaram para o pessoal católico, ou os bispos, os líderes da Igreja Católica esqueceram de dizer para o povo deles que não se deve dobrar na Bíblia toda. Leia Isaías 44, 45, 46 da Bíblia Católica ou da Bíblia Evangélica. Vê lá o que Deus fala sobre você se dobrar diante de uma imagem. Vai lá ver o que Deus fala. Vê a Bíblia, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo a primeira coisa. Você vê lá João, o apóstolo João no capítulo 5, 1 João 5, 21. Olha, afastai-vos dos ídolos. Então o que é o ídolo? É uma imagem de alguém que você reverencia, que você presta culto. Adorar é prestar culto, reconhecer como Deus. Você presta culto a uma imagem. Você tem um dia onde todo mundo, não é, presta um culto. Então essa é a verdade prática. O que está, porque nós não achamos assim, mas isso é o que é ensinado. Os católicos têm seus devotos, seus santos devotos, se dobram diante deles, pedem como mediadores diante de Deus, e só Jesus, somente Cristo. E não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem nada. É só Jesus que é mediador entre Deus e homem. Está na Bíblia evangélica e na Bíblia católica. Essa que é a verdade. Pastor Padre Antônio José Costa. Só Jesus realmente é o único mediador entre Deus e os homens. Cremos de todo o coração. Eu tenho certeza que nas nossas igrejas, seja católicas, seja evangélicas, tanto para os padres quanto para os pastores, muitos irmãos se aproximam pedindo a nossa oração. Tenho certeza
para todos nós aqui no final de um culto, num domingo, numa quarta-feira, muitos irmãos se aproximam de nós pedindo a nossa oração, que nós oremos com eles, que nós os apresentemos ao Senhor. Muitos irmãos no final dos nossos cultos, com certeza são chamados ao altar para dobrarem diante de Deus os seus joelhos, e com certeza padres e pastores passamos por esses irmãos, impondo mãos, orando por eles, pedindo ao Senhor por eles, eles de joelhos dobrados diante do altar, e passa um homem orando. O problema maior com relação a Maria, seja aos santos, seja a questão ministerial, é uma questão muito mais ampla. A barreira não é tão simples, não é a pessoa de Maria. Maria não é dos católicos, Maria não é dos evangélicos. Maria não é idolatrada pelos católicos, como eu tenho certeza que Maria não é odiada pelos evangélicos. A questão é um pouquinho maior do que essa, a questão das mediações da graça. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele porta toda a graça de salvação, inclusive para a Virgem Maria. Não há pessoa que tenha passado sobre essa terra que não precise da salvação em Jesus Cristo. Quando nós falamos de Maria ou dos santos, nós colocamos uma questão mais ampla das mediações. E eu tenho certeza, não quero dar resposta para a questão, mas nós temos que trabalhar isso de uma maneira melhor na Igreja Católica, sem dúvida alguma. Nosso povo, que é católico por por contato, por tato, né? Você é o quê? Eu sou católico. E quando as coisas apertam, vão a um santuário ou outro, e muitas vezes com ideias muito confusas. O nosso povo católico precisa de orientação. Mas a realidade de que todo aquele que crê em Cristo Jesus é feito sacerdote, profeta e rei, e participa do munus, do poder sacerdotal de Cristo, e uma das atribuições do sacerdote é orar, é interceder, não em seu próprio nome, mas em nome daquele que é a vítima, que é Jesus Cristo. Isso é uma realidade praticada, seja na nossa igreja católica, seja nas igrejas evangélicas. O modo como isso é realizado, o modo de expressão de devoção, muitas vezes é confuso, sem dúvida alguma. Revela confusão da cabeça, sem dúvida alguma. Devemos esclarecer, mas a questão é um pouco mais ampla. Todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. A minha colocação é o seguinte: é lógico, biblicamente falando, a Bíblia diz lá, Paulo escreve em Romanos capítulo 15, nós que somos fortes devemos ajudar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu entendo isso. Agora, primeiro, mediador que já está morto, Pedro, Paulo, Tiago, João já morreram, não serve como mediadores, porque a Bíblia, na evangélica e na católica, Hebreus 9:27, depois da morte é juízo. Não temos mediadores depois que morrem. Eu acredito que uma pessoa humana pode ajudar. Agora, mediar no sentido do seguinte: olha, para você chegar a Jesus tem que passar por mim. Não, é no sentido de cooperação, de intercessão pela pessoa, e não no sentido de mediação, que você, para ir a Deus, tem que passar por mim. Ninguém, para ir a Jesus, para pedir coisíssima alguma, tem que passar por Maria. Ninguém tem que passar por Pedro, Paulo, Tiago e João. Porque você sabia que Pedro não aceitou ser adorado? Cornélio tentou adorar Pedro em Atos 10, 25, 26. Se dobrou no jeito, rapaz, eu sou igual a você. Tentaram adorar Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13, versículo 14 e 15. Tentaram adorar, rasgaram as joias. Nós somos homens iguais a vocês. O que eu estou colocando aqui é como você constrói uma imagem que no Antigo e no Novo Testamento, na linguagem aqui do carioca, Deus assenta o sarrafo. Deus assenta o sarrafo, na linguagem aqui do carioquês, na idolatria. Idolatria é qualquer imagem ou qualquer figura que você adora, que você pede, que você dá um status superior, transcendente. Como nós podemos usar isso para chegar a Deus ou para pedir alguma coisa? Isso é incentivado pela liderança da Igreja Católica, isso é incentivado pelos homens que detêm o poder na Igreja Católica, tanto é que tem os cultos. E nós temos até na lei do Brasil uma afronta ao Estado laico. Quando no dia 12 de outubro nós temos um feriado nacional que é da Igreja Católica e nós não temos nada a ver com peixe, onde lá as câmeras de televisão, a imprensa se volta para as missas realizadas para Aparecida, onde tem as romarias, onde as pessoas pedem, onde as pessoas se dobram, onde as pessoas choram. Então, ir no santuário de Fátima é para pedir a Fátima, não é para Jesus não. Vai lá e vejam. Vai em qualquer santuário, seja em Aparecida do Norte, que eles não estão pedindo a Jesus não. Estão pedindo a Aparecida para poder resolver seus problemas. Biblicamente não tem respaldo. Doutor Vinícius Nelson.